Na carta de Tiago, capítulo 5, nós leremos o texto e depois nos assentaremos. Livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, nós estamos encerrando essa série Sabedoria e Vida. E a palavra de Deus diz assim: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de te devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos ofereça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador de seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quem aqui já se sentiu injustiçado alguma vez? Ou talvez você esteja hoje vivendo uma situação na qual você se sente injustiçado. Uma conta que não era para você pagar, mas foi lançada sobre você. Um salário que era para você ter recebido já há muito tempo, mas que não foi pago. É seu por direito, mas não te foi dado. Existe alguém morando no seu apartamento, na sua casa de aluguel, mas não paga o aluguel e não libera a casa para outra pessoa. Existe alguém te acusando falsamente de algumas coisas. Eu acho que todos nós já nos sentimos injustiçados. Aliás, é muito interessante porque existe em todo ser humano um senso de justiça. Na apologética cristã, o argumento moral é um dos mais antigos e é de fato um argumento muito convincente. E ele diz assim: todo ser humano possui em si senso de justiça. Isso não acontece com os animais. Isso acontece em qualquer cultura. Nós temos noção do que é certo e do que é errado, e no argumento apologético dizemos assim: é porque dentro de nós existe a imagem, mesmo que distorcida, de um Deus justo
e que legisla sobre nós, portanto, nós também temos refletido em nós esse senso de justiça. A justiça que, na nossa cultura, tem uma estátua de Têmis, que era uma deusa da mitologia grega, com uma balança nas suas mãos e com uma espada na outra mão, os olhos vendados. Aliás, é essa a estátua que nós temos em frente ao nosso Supremo Tribunal Federal. Uma estátua de uma mulher assentada, com uma espada no colo e com os olhos vendados. E a ideia que se traz é: a justiça deve ser feita sem privilégios, sem atenuantes, ela deve ser feita sobre o fato em si e deve ser imparcial. E aí, mais uma vez, a gente cai nesse sentimento grande de injustiça. E nós vemos, e nós estamos vivendo no nosso país, um período de muitas tensões na política por conta da corrupção. Aqueles que deveriam fazer justiça pelo povo, na verdade, usam do poder que têm para julgar injustamente. Talvez para legislar segundo os seus próprios interesses. E dentro de nós vai nascendo uma revolta muito grande. Porque muitas vezes nos vemos diante de um sistema que é mais poderoso do que nós mesmos e nós não podemos fazer nada para efetivamente mudar esse sistema. E aí nasce no meu coração e no seu coração o desejo de fazer justiça pelas próprias mãos. Todos nós caímos nesse laço do diabo e do pecado, de termos o desejo de, quer saber de uma coisa? Já que do jeito certo não vai dar, não vou resolver, e já que está errado mesmo, eu vou fazer justiça pelas minhas próprias mãos. Vocês se lembram de um caso recente no nosso país, de um jovem que foi pego roubando uma bicicleta, e para punir aquele jovem, o dono da casa fez uma tatuagem na sua testa dizendo: eu sou ladrão e vacilão. Eu vou falar um pouquinho de televisão. Eu não sei quem aqui gosta de assistir televisão, eu particularmente gosto. E eu vou te mostrar que existe sim no nosso coração esse senso de justiça própria e de vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou falar de algumas séries ou de alguns filmes de TV. Quem aqui gosta de filme de faroeste e já assistiu Trinity? Eu aprendi com um tio meu a assistir Trinity, os filmes da década de 60, 70. Tem no YouTube, a imagem é horrível, mas eu particularmente gosto muito. Dois irmãos, o Trinity e o Bambino, Bud Spencer e Terence Hill. Trinity, a mão direita mais rápida do oeste, e o Bambino, a mão esquerda mais rápida do oeste. E nós nos familiarizamos ou nos apaixonamos por alguns personagens. Um outro exemplo, a Vila do Chaves. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu, pelo menos uma vez, esse seriado antigo, né? A Vila do Chaves. E dentre os vários personagens, eu particularmente gosto muito do Seu Madruga. Fala sério. O Seu Madruga, naquela vila, por mais que não pague o aluguel, é o que tem o melhor coração naquela vila. É ou não é? Um outro exemplo, mais recente, La Casa de Papel. Para quem gosta de Netflix. Por conta de um histórico familiar, um homem decide fazer um assalto a banco, mas que não é na verdade um assalto, porque ao invés de roubar o dinheiro dos outros, ele decidiu sequestrar o banco e os funcionários para produzir dinheiro para si e para aqueles que estavam com ele. Então, não era roubo, ele estava produzindo dinheiro para si. Quem assistiu a série, e foi até o último episódio da segunda temporada, quando viu os personagens saindo do banco, já agora tendo despistado a polícia, fala a verdade.
A gente sabe que está errado, mas parece que lá no fundinho assim a gente fala assim, é isso que eu queria. Tem um mais antigo também, e eu na infância assisti, eu creio que todos conhecem, Robin Hood, aquele que rouba dos ricos e dá aos pobres. Sabe qual é a semelhança de todos esses personagens que eu acabei de descrever? Vou colocar mais um aqui. O Justiceiro, The Punisher. A série eu mesmo estou na 2ª temporada. Esse é mais violento. Ele pune pessoas que fazem mal a outras pessoas. Mas sabe qual é a semelhança entre todos esses personagens? São os chamados anti-heróis. São homens e mulheres, personagens que decidiram lutar por alguns valores, justiça, igualdade. Mas para lutar por esses valores, eles abrem mão de outros valores. Para fazer justiça, eles são também injustos. E isso mostra para nós que, quando nós temos a oportunidade de fazer justiça com nossas próprias mãos, diante de Deus nós nos tornamos injustos. Porque Deus não barganha conosco. Não, você acertou aqui, mas você errou aqui, mas o seu acerto foi muito maior. Com Deus não funciona assim. O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. É uma frase conhecida. Tiago está vivendo um contexto muito complicado. E o impulso do coração dos irmãos, para quem Tiago escreve, era também de fazer justiça com as próprias mãos. No entanto, Tiago, quando escreve para aqueles irmãos, ao invés de dizer para esses irmãos agirem de acordo com a vontade do coração, Tiago chama esses irmãos para uma vida de sabedoria. Para quem gosta de escrever o texto, o título do sermão é esse: um chamado à sabedoria. No início da epístola, Tiago escreve aos irmãos dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se esse é um homem que serve a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, e se no início dessa carta ele diz ser servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, consequentemente, tudo que Tiago nos orienta a fazer aqui é para a honra e glória do nome do nosso Deus e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não dá para viver no meio termo. Ou a gente vive para Deus, ou nós vivemos para nós mesmos. Naquele contexto, o Império Romano era muito cruel na sua maneira de governar o povo. E o Império Romano tinha exércitos muito fortes. Por exemplo, o grande general Pompeu, quando tomou a província da Judéia e excluiu aquela província, distorceu a ordem geográfica e da organização daquele povo, deixou muita gente sem terra. E agora nós estamos vivendo num contexto onde em Israel existe um rei que é Herodes, que cobra impostos muito caros sobre o povo. E ao passo que os poderosos, os possuidores de terra, os aristocratas judeus passam a ganhar muito dinheiro, os pobres são extremamente oprimidos naquela região. Perceba, impostos muito altos, lucro muito alto para quem possui terras e possui bens, e tudo isso trazendo sobre os mais pobres opressão. É por isso que naquele contexto começaram a existir, também nessa região, muitas revoluções, contra as quais o Império Romano precisou agir energicamente. Esse é um contexto no qual muitas pessoas estavam se movimentando para fazer justiça com as próprias mãos. Tiago nos apresenta algumas lições de sabedoria. E a primeira lição é: firme seus valores.
do verso 1 até o verso de número 6, a palavra de Tiago é de condenação aos ricos daqueles dias. E perceba, Tiago não descreve um quadro e não pinta um quadro de simplesmente os ricos oprimem os pobres. Não é isso. Não é um quadro de luta de classes. Até porque o Novo Testamento, quando fala sobre dinheiro, é muito claro. Dizendo, por exemplo, que dinheiro é bênção do Senhor para nós. Homens de Deus do Novo Testamento e também no Antigo Testamento receberam do Senhor recursos e através desses recursos foram eles motivos de bênção para muita gente. O dinheiro em si não é o problema. Quando Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, verso de número 10, ele diz que o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Esse sim é o problema, essa sim é a raiz de todos os males. Perceba, não é um quadro de ricos contra pobres, até porque o problema não é o fato deles terem dinheiro. O problema era a maneira pela qual eles estavam ganhando dinheiro. Além de dizer que o dinheiro é fonte de bênção, o Novo Testamento também não deixa nenhuma brecha para que nós nos tornemos preguiçosos. Pelo contrário, a palavra de Deus é muito clara. Desde o Éden, quando Deus conversa com Adão, é pelo suor do rosto que se come o pão. O trabalho faz parte do nosso mandato cultural. O trabalho é para todos os homens. O livro de Provérbios diz assim: vá ter com a formiga, preguiçoso. Na sua carta à igreja de Tessalônica, Paulo escreve na primeira carta dizendo: meus irmãos, cada um de vocês deve trabalhar com as próprias mãos, cuidar do que é vosso, a fim de que vocês não sejam motivo de peso para outros irmãos. O problema de quem não gosta de trabalhar é que quando a conta vem, alguém que gosta de trabalhar precisa pagar para você. Então perceba, a discussão de Tiago não é contra o dinheiro, mas sim contra a maneira pela qual esse dinheiro estava sendo adquirido. E Tiago escreve dizendo: ricos, chorai e lamentai. Sabe por quê? Sabe como aqueles homens estavam adquirindo dinheiro? Primeiro, de maneira corrupta. Eles estavam corrompendo a lei e corrompendo os irmãos. Verso de número 2. O tesouro que eles ajuntavam estava sendo consumido por ferrugem e pelo fogo. Deus não aprova dinheiro que é fruto de corrupção. Firme seus valores, seja honesto, seja justo nas suas contas. Ao invés de se rebelarem contra os poderosos, sejam vocês justos e verdadeiros diante do Senhor. Sabe por quê? Por mais que o dinheiro de corrupção tenha valor nessa terra, para Deus não tem valor nenhum. Esse dinheiro, a prata e a ferrugem, consomem. E Jesus nos disse no Sermão do Monte que nós devemos sim ajuntar tesouros, mas tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem corroer. A diferença é que para juntar tesouro na terra, basta um talão de cheque, basta uma folha de pagamento. No entanto, para nós adquirirmos tesouros nos céus, precisamos de uma vida íntegra diante do Senhor. Verso de número 4, Deus está dizendo: o clamor dos ceifeiros subiu até mim. Na lei de Moisés existia um mandamento, Deuteronômio capítulo 24, o trabalhador deveria receber o salário do dia, no próprio dia. No povo de Israel era assim: você trabalhou um dia, naquele dia você recebe o seu salário. E sabe qual era a ordem de Moisés para o povo? Era a seguinte: pague o salário do trabalhador no dia certo. Sabe por quê? Se você não pagar e ele clamar contra o Senhor será juiz entre você e ele. Portanto, cumpra com suas obrigações e paguem o salário do trabalhador. Do contrário, Deus será juiz. Perceba, meus irmãos, Tiago não aceitou aquela situação.
A opressão nesse contexto era um fato. A questão é que Tiago orienta os irmãos a não reagirem contra a opressão por justiça própria, mas a buscarem diante do Senhor sabedoria para lidarem com essas situações. E a primeira lição é: firme seus valores. Não negocie os seus valores. Um testemunho breve de um irmão da nossa igreja, que eu não vou identificar, porque eu não perguntei a ele se poderia. Mas um irmão que alguns anos atrás, trabalhando como consultor, estava em ascensão profissional na sua carreira. E reunido em Brasília com um grande empresário, foi colocado numa situação muito difícil. Porque o empresário disse assim: olha, eu estou sem dinheiro para pagar os meus funcionários. Agora, tem um esquema aí, que se eu pegar uma mala de dinheiro e deixar essa mala de dinheiro para um certo homem que trabalha no banco, o banco libera para mim o fundo para poder pagar o salário dos meus funcionários. E a pergunta foi: o que é mais certo, ou melhor, o que é mais errado? O que eu devo fazer? Eu não suborno o gerente do banco, e amanhã todos os meus funcionários não têm dinheiro para comprar comida, para pagar a escola dos filhos, para pagar plano de saúde? Ou eu, sozinho, por mim mesmo, tomo uma atitude errada e suborno o gerente do banco, mas amanhã todos os meus funcionários têm comida na mesa, têm escola dos filhos paga, plano de saúde e remédios pagos? O que eu devo fazer? E eu te pergunto, o que você acha que esse irmão deveria fazer? E quando ele me contou, eu mesmo fiquei assim: meu Deus, que situação complicada, né? Por um lado é suborno, por outro lado, os funcionários não têm nada a ver com isso, vão ficar sem salário. Eu achei muito interessante e muito sábia a maneira como esse nosso irmão lidou com aquela situação. Ele disse: olha, primeiro, eu acho que você me colocou numa situação muito ruim, porque esse é um problema seu, não meu. E você está colocando sobre mim essa responsabilidade. Agora, já que você fez isso, eu entendo que é muito ruim que chegue amanhã no dia do pagamento e os trabalhadores não tenham o seu salário depositado na conta. Mas já que você me perguntou, eu sou cristão, cara. E como cristão eu tenho alguns valores dos quais eu não posso abrir mão. E subornar é desonestidade. Eu entendo que se eu agir de maneira desonesta, Deus não vai me honrar. Ao mesmo tempo eu entendo que se eu honrar o Senhor com as minhas decisões, defendendo os meus valores, Deus vai ser fiel e também vai trazer provisão, e Ele vai fazer alguma coisa para poder sustentar toda essa situação e acudir todos esses funcionários. Resultado da conversa: a ascensão profissional acabou naquela reunião. Foi demitido. Ele não quis entrar no esquema. Voltou à estaca zero. Muitas vezes a gente, para fazer o que é certo, precisa pagar um preço alto. Alguns anos se passaram, ele se mudou para Belo Horizonte, se tornou membro da oitava, aqui conheceu uma moça, se casou aqui. Ano retrasado, início da operação Lava Jato. Quem era o gerente do banco envolvido? Quem eram os consultores que estavam sendo levados para a cadeia da Polícia Federal? Percebe? Por vezes a gente pode ser preservado por Deus simplesmente por defender os valores que a palavra de Deus nos apresenta. Era para ele estar preso. Deus o poupou, louvado seja o nome do Senhor por isso. Que bom que ele foi obediente. Firme seus valores. Não seja um anti-herói. Em nome da justiça, não abra mão do que é certo. Essa é a primeira lição de Tiago para nós nesse texto. A segunda lição agora dos versos 7 a 11. Espere com paciência. Num contexto de muita opressão, de muita desigualdade, de muita injustiça, Tiago traz para aqueles irmãos a imagem de um Deus que governa sobre todas as coisas e que no seu tempo
certamente agirá. E ele diz assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor é certa. Existe alguém que governa essa história. Esse Deus que governa a história se apresenta para nós como justo juiz. Esse Deus que é justo juiz nos disse no Sermão do Monte: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será satisfeito. Meus irmãos, nós temos um Deus poderoso, que não só prometeu olhar para cada uma dessas situações de injustiça que vem sobre nós, mas que prometeu voltar e estabelecer aqui o seu reino de justiça. Percebe que nós temos motivos para esperar no Senhor? E perceba, nós não esperamos por falta de opção. Esperar não é por falta de opção. Eu não tenho mais o que fazer, então eu vou esperar no Senhor. Pelo contrário, meus irmãos, esperar é a melhor das opções. Nós podemos tentar fazer justiça com as próprias mãos de várias maneiras, mas nós somos crentes, nós esperamos no Senhor. Essa para nós é a melhor decisão. E é claro que para esperar no Senhor nós precisamos ser pacientes. E os exemplos trazidos por Tiago são os exemplos dos profetas. Profetas que não foram, muitos deles, reconhecidos em seus dias, ou melhor, todos os profetas sofreram grandes perseguições em seus dias, porque estavam cumprindo a vontade do Senhor. Profetas que falaram a respeito de uma restauração que eles mesmos não viram com seus olhos. Profetas que falaram a respeito da vinda de Jesus Cristo, mas vinda esta que eles mesmos não contemplaram porque já tinham descansado no Senhor. Paciência. Existe um tempo certo e esse não é o nosso tempo, esse tempo certo vem do Senhor para nós. Mais um exemplo, e agora nas Sagradas Escrituras, depois de Jesus Cristo, na paciência, eu acho que ninguém supera Jó. Ele não estava em pecado. Ele não estava sendo punido pelo Senhor. Simplesmente ele foi colocado à prova. E o objetivo de ter ele sido colocado à prova é que, se antes ele conhecia Deus de ouvir falar, agora, depois de passar pela aprovação, e lembre-se, Tiago fala da importância das provações, tende por motivo de toda alegria o fato de passados por várias provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança. Jó, depois de passar por várias provações, ele perde seus bens, perde seus filhos, perde o seu status, perde sua saúde, perde sua família, perde seus amigos. Mas sabe o que Jó ganha? Ele conhecia Deus antes só de ouvir falar, mas agora os olhos dele veem o Senhor. Nas provações nós temos a oportunidade de conhecermos ao Senhor. Portanto, firme seus valores. Espere com paciência no Senhor. Em terceiro lugar, intensifique suas orações. Quem vive pelo Senhor, quem espera pelo Senhor, precisa não só crer, mas conhecer o poder da oração. E a palavra diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração cabe em qualquer circunstância. Está alguém entre vós doente? Faça orações. Vocês estão alegres? Cantem louvores. Louvores são orações ao Senhor. Vocês estão em pecado? Então confessem os pecados uns aos outros. E vocês serão sarados. Esse é o ambiente da oração. Adoração, súplica, intercessão. Clamor por perdão de pecados. E o exemplo trazido para nós por Tiago é: vocês já ouviram a história de Elias? Deixa eu falar para vocês. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não era o super-homem, não era um herói da fé. Elias era um homem comum, de carne e osso, pecador como eu e você. Mas sabe o que aconteceu com Elias? Ele orou com instância. E por 3 anos e 6 meses parou de chover sobre a terra. Deus estava trazendo juízo sobre Israel, porque Acabe e sua esposa Jezabel levaram o povo à idolatria. Aí sabe o que aconteceu depois disso?
Elias se coloca diante de Acabe, desafia os profetas de Baal, Deus manda fogo do céu, só existe um Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. E agora Elias vira para Acabe e diz assim: Acabe, pode armar o seu carro, porque já se ouve som de abundante chuva. Uma palavra profética, palavra de fé. E qual é a postura de Elias depois de falar em nome do Senhor, dizendo: vai chover de novo, 3 anos e 6 meses sem chuva? Elias chama o seminarista, o ajudante, e vai orar. E ele se coloca de joelhos, com o rosto em terra. E ele fala assim: Deus, manda chuva. Sobe lá no monte, vê se Deus já está mandando chuva. E o jovem sobe ao monte. Eu imagino que devia ser um monte, pelo menos um pouquinho grande, né? Porque se não fosse, dava para olhar lá de baixo. E quando o menino volta, nada, Elias. Elias se coloca de novo de joelhos e ora ao Senhor: manda chuva, Senhor. Vai lá e olha para mim. Nada. Ele vai pela 3ª vez, pela 4ª vez, pela 5ª vez, pela 6ª vez. Mas sabe o que acontece com Elias? Elias cria no poder da oração. Elias intensificou suas orações. E aí na 7ª vez o menino volta dizendo: ó, Elias, chover mesmo, não está chovendo não. Mas já vi uma nuvem assim, é pequena, do tamanho da mão de um homem. Elias queria que Deus tinha respondido sua oração. Ele falou: então, pronto, Deus respondeu a oração. Vamos sair daqui porque vai chover. E a palavra diz que dentro em pouco os céus se ennegreceram. E Deus derramou sobre aquela terra abundante chuva. Firme seus valores, espere com paciência, intensifique suas orações. Depois que Salomão construiu o templo, a gente estudou isso com os jovens casados essa semana. Ele orou ao Senhor dizendo: Deus, esse templo é o templo que foi construído em seu nome. Aquele templo que apontava para Jesus Cristo. E ele começou a dizer: Deus, se a gente cair em pecado, mas orarmos ao Senhor nesse tempo, tem misericórdia de nós. E Deus, se nós pecarmos contra o nosso próximo, mas orarmos ao Senhor nesse tempo, tem misericórdia de nós. E Deus, se nós, por causa do nosso pecado, fomos entregues nas mãos dos inimigos, mas nós orarmos ao Senhor nesse templo, tem misericórdia de nós. E Deus, se porventura os céus pararem de derramar chuva sobre nós, e nós viermos a este templo e clamarmos ao Senhor, tem misericórdia de nós. E Deus, se porventura nós saímos à guerra, e nós fomos derrotados pelos nossos inimigos, e nós fomos levados para uma terra estranha, mas lá daquela outra terra, nós nos voltarmos para Jerusalém, e estendemos a mão em direção a esse templo, e clamarmos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, a resposta do Senhor: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E ele não está falando do templo construído em Jerusalém. João fala que o templo verdadeiro é o corpo de Cristo. Deus tem os seus olhos abertos e os seus ouvidos atentos às nossas orações. Portanto, nós precisamos intensificá-las. Em último lugar, desenvolva sua piedade. Versos 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade. O evangelho não foi trazido para pessoas que não precisam de ajuda e que não precisam de perdão. O evangelho não foi trazido para gente que não precisa de cura e não precisa de médico. Pelo contrário, a missão de Jesus Cristo foi de vir buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para vivermos com sabedoria diante do Senhor, mesmo debaixo de tantas injustiças. Nós precisamos desenvolver a nossa piedade, sabe por quê? Porque o nosso mestre é piedoso. E o desafio do nosso coração é de sermos nós também formados à imagem e semelhança dele. Perceba, de todas as lições trazidas por Tiago, o maior exemplo é Jesus Cristo. A primeira lição: firme seus valores. Jesus Cristo dizia constantemente: uma comida tenho que vocês não conhecem. Sabe qual é a minha comida? Fazer a vontade do meu Pai.
Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Eu vou dizer para vocês quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Na tentação, no deserto, por 3 vezes o diabo tenta Jesus Cristo e 2 delas usando a própria palavra de Deus distorcida. Mas Jesus é muito claro: adorar somente ao Senhor. Nem só de pão vive o homem. Eu não vou tentar o Senhor, o meu Deus, firme em seus valores. Alguém esperou com mais paciência do que Jesus Cristo? Alguém suportou mais aflições do que Jesus Cristo? A palavra diz em em Filipenses, capítulo de número 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe por quê? Ele se humilhou. Foi humilhado pelos homens e se submeteu até o fim, até a morte e morte de cruz. Orações. Jesus Cristo, em seu ministério, nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele nos ensina sobre a dinâmica da oração, sobre a intimidade com Deus, sobre a importância da oração na rotina da nossa vida. Nos momentos de grande conquista, de grande alegria, Jesus se retirava para orar. No momento de maior aflição, no Getsêmani, sabe o que Jesus fez? Disse aos seus discípulos: eu preciso orar um pouco, vigiem comigo. Deus nos chama nessa manhã, meus irmãos, a vivermos em sabedoria. Portanto, eu queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Um chamado à sabedoria. Firme seus valores. Espere com paciência. Intensifique suas orações. Desenvolva sua piedade. A palavra diz que nós não merecíamos. Jesus Cristo veio em nosso favor. Nós somos pecadores, mas Ele morreu por nós. Nós estávamos afastados, mas Ele nos tomou pela mão e nos aproximou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus Cristo nos deu vida. Nós éramos escravos no império das trevas, mas Ele, com mão poderosa, com poder, com autoridade, nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino, o reino do Filho do amor de Deus. Você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Você precisa parar de viver para si mesmo. Precisa parar de querer fazer justiça com as próprias mãos. Tem um livro do pastor Jeremias, que eu gosto muito, quando as coisas vão de mal a pior. Que ele diz assim: quando nós somos injustiçados, temos 2 possibilidades. Ou nos tornamos juízes. E sabe qual que é o problema? Quando a gente tenta julgar pela nossa própria força, pela nossa própria razão, nós podemos cair em 2 erros. Ou de darmos uma pena menor do que a pessoa merece, ou de darmos a ela uma pena maior do que merece. Em qualquer das 2 situações, nós teremos de nos ver com Deus, porque Ele é justo juiz, e Ele não tolera a nossa injustiça. Se formos agir por nossa própria justiça, cairemos em pecado e seremos nós mesmos julgados pelas mãos do justo juiz. No entanto, o chamado à sabedoria nos leva a não cairmos nas mãos do justo juiz, mas a sermos acolhidos nos braços do bom pastor. Ao invés de julgarmos as nossas próprias causas, nós pegamos as nossas causas e colocamos as nossas causas diante do Senhor e dizemos ao Senhor: Senhor, julga a minha causa. E ao invés de agirmos como juízes e de nos preocuparmos em estabelecermos penas e punições sobre as pessoas que estão agindo contra nós, nós nos preocupamos em sermos firmes em nossos valores, em esperar no Senhor com paciência, em oração, e nos preocupamos em amar o pecador, em resgatar o perdido, em ter misericórdia de quem não merece.